Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou Arley Moledo, sou analista comportamental, especialista em vida sentimental e o tema do vídeo de hoje é sobre as diferenças no relacionamento. Diferenças de idade, me perguntam muito e hoje eu resolvi esclarecer isso aqui para você. Toda regra tem uma exceção e eu vou trazer alguns exemplos para vocês e eu tenho certeza que você vai falar: mas eu conheço alguém assim, o meu primo, a minha colega, a minha tia. Então, calma, eu quero te convidar para você se desarmar e entender a profundidade que eu quero trazer esse tema, porque eu costumo receber muitas perguntas sobre a diferença de idade, que de fato é um problema. E as pessoas preferem ignorar isso. E eu vou explicar por que é um problema e quando que não é um problema, beleza? Então o primeiro ponto que eu quero abordar com você é o seguinte: quando a gente pega tradicionalmente uma diferença de idade entre 10 anos, e qual o problema que tem nisso? Problema não tem. O que existe é um desafio que você precisa entender se você topa esse jogo ou não. Vamos pegar o clássico aqui, um exemplo muito simples. A menina com 30 anos e o homem com 40. Primeiro ponto que eu quero que você analise. O homem com 40 anos, ele já tem uma tendência a estar com a sua carreira e a sua vida financeira já bem encaminhada. Entendam? Eu sei que existem exceções, só que via de regra, analise esse cenário. E uma menina com 30 anos, ela ainda está se projetando no mercado. Ela está tomando decisões na vida, ela está enfrentando marcadores biológicos de ser ou não ser mãe. A mulher com 30 anos, ela está numa outra fase da vida. Ela ainda tem a oportunidade de migrar de carreira, terminando faculdade, ela está num outro momento. E com 30 anos, ela ainda tem a oportunidade de experimentar e de errar muitas coisas. Ela precisa se testar, ela só tem 30 anos. Um homem de 40, ele não tem a mesma tolerância. Então a tendência dele ser menos flexível é maior. E a mulher de 30, ela se fecha muito. Ela não tem tanta oportunidade. Sim, eu estou dizendo que homens bem mais velhos, eles têm uma tendência a abafar a mulher. Sim, eu estou afirmando isso. Por quê? Na verdade, o homem ele tem até a ideia muito madura de tentar proteger, de tentar evitar algumas coisas, mas não tem jeito. Ele está falando na experiência que ele teve, de 30 a 40, e ela não teve. Ele viveu aquilo e ela não viveu. E essa diferença de idade é muito difícil. Alguém que já viveu algumas coisas que não deram certo para ele olhar para baixo e falar assim: não, tá tudo bem, ela tem o direito dela de errar. Deixa ela dar a cabeçada na vida dela, deixa ela ter os tropeços dela, tá tudo bem, eu tô aqui e vou ajudar. Você sabe que não é isso que acontece, não é essa a dinâmica. Então a diferença de idade são fases cognitivas totalmente diferentes. A forma de pensar, de enxergar a vida, de perceber, de tomar decisões muda por causa da bagagem de 10 anos de diferença. Não tem como apagar isso, não tem como fazer de conta que essa diferença não existe. Arley, isso é um fator para o relacionamento não dar certo? Não, eu não estou afirmando isso. Eu estou falando que vai existir um desafio, sim, em vários momentos da vida do casal em que a tomada de decisão vai ser um pouco mais complicada. Porque um vai pensar por um prisma de experiência vivida e o outro não viveu nada. Entende? Vamos inverter isso daqui agora? Vamos colocar a mulher 10 anos mais velha do que o homem? Tradicionalmente, é muito comum a gente entender que a mulher amadurece mais rápido, por vários fatores. Eu não quero me prender nisso nesse momento. E o homem demora mais a amadurecer. Então, de cara, quando você pega, por exemplo, uma mulher com 40 e um homem com 30, a mulher está numa outra vibe. Ela tem outras prioridades. E o homem com 30 anos, nesse ponto, ele é muito próximo da menina com 30. Ele ainda tem muita oportunidade de se descobrir na vida, de se desenvolver, de se autoconhecer. A tolerância de quem tem uma diferença de idade maior, ela é menor. E o que acontece é que, às vezes, existe uma flexibilização em que ambos abrem mão de muitas coisas para fazer com que essa diferença não seja nociva. E tá tudo bem se ambos estão de acordo e abrem mão de muitas coisas. Não há erro, ok? Não tem um padrão. O que eu quero explicar com esse vídeo, tirar as suas dúvidas, é entender que de fato essa diferença ela tem um peso significativo, sim. E eu posso levar também para a área sexual, por que não? O libido é diferente, o apetite é diferente, o ritmo é totalmente diferente. E olha que eu peguei um exemplo clássico de 10 anos de diferença.
A gente sabe que existem relacionamentos com muito mais do que isso. Mas eu acredito que a sua dúvida agora deve ser: Arley, então qual é o padrão de diferença de idade mais saudável? Baseado em muitos estudos, eu estudo muito essa área, outros profissionais que abordam o mesmo assunto, e o que parece mais de acordo é uma diferença de até 5 anos. Vou repetir, até 5 anos. E por que isso? Porque são dois indivíduos que estão vivendo a mesma fase de vida profissional, financeira, tomadas de decisões muito paralelas. A tendência a eles terem um pensamento mais acordado é muito maior. Isso é uma regra? Não, quero frisar, isso não é uma regra, mas é uma base para você entender o que acontece com um casal que tem a idade mais próxima, numa diferença de até 5 anos, e um casal com diferença mais de 10 anos. Com certeza o desafio é grande. E eu vou deixar mais claro essa diferença, que talvez eu peguei um exemplo muito raso, não sei, de 30 a 40 anos, mas vamos jogar mais para frente? Imagine uma mulher com 40 e um homem com 50. Joga um com 50 e o outro com 60. Essa diferença de 10 anos, na prática, ela vai aumentando de percepção. Então, quando a gente fala de vida sentimental, quando a gente fala de relacionamento de médio a longo prazo, você precisa entender que em algum momento essa diferença de idade, ela vai custar um preço. E você precisa ter clareza se você está disposto a pagar esse preço. Quando a gente fala de um relacionamento mais raso, num determinado momento, numa curtiçãozinha, tá num namorico ali, tá tudo bem, beleza, a diferença de idade ela não vai exigir tanta coisa. Mas, de novo, um relacionamento a longo prazo, essa diferença de idade ela não é um problema, mas ela sim é um desafio onde você vai querer se comparar. Olha só, entenda isso. O mal do relacionamento é a comparação, maldita comparação. Porque você começa a entender como é que funciona o relacionamento da sua irmã, do seu irmão, da sua amiga, enfim, de alguém muito próximo que é totalmente discrepante do seu por causa da diferença de idade. Você vai querer que o parceiro e a parceira tenham uma performance que biologicamente ele não tem como corresponder, porque são 10 anos de diferença. Você entende? Vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma vida ativa muito forte no esporte. Eu gosto. É muito intenso para mim isso. Eu participo de competições, eventualmente, durante o ano. Então, a minha atividade física é muito intensa e digamos que isso seja um valor para mim e eu queira que a minha parceira me acompanhe. Tudo bem até aí o raciocínio? Imagina eu exigir isso dela ou querer isso com uma diferença de 10 anos. Eu com 30, ela com 40, ou eu com 40, ela com 50. A dificuldade é muito grande, é injusto. Agora imagina eu olhar para outros casais que treinam juntos, que têm essa vida ativa juntos, e eu olhar para minha parceira e falar assim, poxa, não tenho isso. Elas preferem ignorar algumas coisas aqui no momento, só que lá na frente ela vai olhar para trás e vai ficar se lamentando do que não tem sentido. Então o que eu passo para os meus alunos, eu costumo passar nos meus vídeos, é que você possa avaliar melhor as suas decisões a médio e longo prazo. Porque o relacionamento ele não é descartável. E depois não faz sentido você diminuir ou desvalorizar o seu parceiro, a sua parceira, porque ele não tem como te oferecer aquilo que ele já não dá mais conta. E a diferença de idade ela é um fator sim, queira você aceitar isso ou não, algumas nuances vão fazer diferença. Você precisa ter clareza e tomar essa decisão. Tá tudo bem, ele é 10 anos mais velho, ou eu sou 10 anos mais velho. Ok, eu já sei dos desafios da idade, tá tudo bem e eu topo esse jogo. Porque senão você vai ter uma vida frustrada. Porque você vai comparar com outros relacionamentos que não tem o que comparar e você vai querer vivenciar algumas coisas, vai querer algumas experiências que você não vai poder ter, em que seu parceiro vai ter essa limitação da idade. Não tem jeito. Enquanto os dois estão novos, tá tudo bem, todo mundo se acompanha. E depois? Existem inúmeros exemplos que eu poderia trazer, como por exemplo, aventuras, a própria migração de carreira hoje em dia está muito em alta, empreendedorismo, pessoal tendo ideias novas, cheio de energia para se reinventar, enquanto as pessoas com mais idade, elas já têm uma tendência a já tá estabilizando, puxando freio, desacelerando. Aí você pega uma menina de 25, 30 acelerada, descobrindo o mundo, e um cara de 40, 45 freando, ou vice-versa. Então precisa ficar claro isso para você, que a diferença de idade ela não é um problema, mas ela é um desafio, em que haverão alguns pontos que você precisa ficar ligado para que você não venha se arrepender lá na frente de uma decisão que você está tomando hoje, beleza? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Reflita sobre isso, sobre a clareza de uma tomada de decisão e de tudo aquilo que você pode oferecer para o outro e que o outro também pode te oferecer, não só hoje, mas de médio a longo prazo. Forte abraço!